Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos reverberar mais notícias daquilo que a gente começou a falar da segurança do Harry que estaria negada ou pelo menos sem respostas e que existe uma reavaliação da ida dele ou pelo menos da Meghan e dos filhos. Ele com certeza vai. Mais uma vez eu vou contar para vocês o tamanho da cortina de fumaça que esse casal está fazendo. Estamos diante de uma das novas histórias ou mentiras, contradições de Meghan Markle e Harry. Será? Será mesmo? Eles vão ou não vão? Porta-voz falou novamente. Vem que eu vou contar para vocês e explicar um pouquinho tudo sobre essa questão de segurança, tá bom? Eu sou Edu Coutinho e este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curtir, comentar. Ative as notificações, compartilhe. Hype, esse vídeo é muito importante. Seja membro. Gente, tem aí, ó. Seja membro, tá aí, ó, escrito. Clica, tem o valor. Você vai ter vídeos, você vai ter tudo que você quiser, tá? Figurinhas. Vai ter um grupo no WhatsApp ou no Telegram, mas vai lá fazer parte. Você ajuda bastante o crescimento do canal. Então, vamos lá? Eu contei no vídeo ontem, tipo um acesso negado ou que foi negado, mas eu trouxe a notícia de alguns jornais. E esses jornais davam a ideia que o órgão, né, a segurança que cuida de algumas pessoas, no caso, a realeza, quando eu falo realeza, é o topo, Rei Charles, a Rainha Camila, o Príncipe William e Catherine, seus filhos, que têm aí esta proteção quase 24 horas, quase não, 24 horas, e que existem, não, eu vou explicar para vocês. E VIPs são figuras públicas, políticos, responsáveis pela política, artistas, todos que têm uma grande projeção e que colocam em risco a própria vida e a vida dos demais. Então, é um órgão que analisa, tá? E grandes eventos da família real e etc. Bom, então, não são todos que têm isso. E aí, quando eu falei acesso negado, é que ainda não havia uma resposta. E aí, o complemento da informação era que o réu estava reavaliando a ida dos filhos, porque a segurança em primeiro lugar, e eu concordo, tá? Vamos lembrar que Harry foi para Colômbia, país da África também, foi para lá, Jamaica, alguns outros, foi para Kiev, Ucrânia, no meio da guerra, não sei o que ele foi fazer lá. Foi na Jordânia, em vários países, tá? Quem pagou essa segurança? Que é a pergunta. Não tem dinheiro para pagar uma segurança, já que quer este encontro de neto com o avô? Ou passar um tempinho com o pai? Qual é o objetivo real de Harry? Hoje, o porta-voz vai até a revista People, o The Sun, e fala mais ou menos as notícias que deram ontem e acrescenta que Harry estava na Europa, passando o tempo, mas que mudaria sim o roteiro. Então ele confirma alguém próximo do Harry, confirma. E ele disse, olha, o que nós temos hoje? Possivelmente, e que também não foi confirmado, uma residência. E que no caso é o Palácio de Buckingham. Por quê? Porque sempre que Harry foi para lá, foi oferecido o Palácio de Buckingham. Então, cai por terra a história do Rei Charles bancar a segurança, já que o Harry está repensando, porque se tivesse assim, não, pode vir que eu estou pagando, o Rei Charles falasse, não estaria surgindo tantas notícias. Calma, você vai entender. E a residência, no caso, já tem a segurança, só que Harry acha, e por que ele não aceitou as últimas? Ele alfineta aí o porta-voz. Lê-se Harry, se o porta-voz está falando, a segurança do Palácio de Buckingham, ele não confia, por ser um lugar muito aberto,
Então as pessoas iriam pular o muro para invadir o quarto de Meghan e de Harry. Na verdade, existe sim um clima, vamos dizer, hostil na internet, mas que eu não acredito que isso vá virar, caso Meghan e Harry vá para o Reino Unido, isso vai pro lado deles. Vocês entenderam? Não vai ter pessoas no meio da rua querendo xingar, fazer isso. O Harry esteve em setembro, e aí o porta-voz também fala agora que, diferente dessa viagem do Harry, ele teve essa segurança. E que ele foi avisado antes. Só que até agora, nada foi falado. Então, o que nos leva a entender que essa viagem do Harry e da Meghan, ou eles estão, no caso agora, pressionando, e muita cortina da fumaça. E a gente sempre tá falando aqui sobre isso. Mentira? O que eu venho falando aqui? Olha, existe a notícia, sai no mesmo dia que o William e Catherine estão na corrida de cavalos, dia especial deles, vem a notícia que Harry e Meghan estariam no Reino Unido com os filhos. Eles confirmam, porque aqui só foi apenas especulação. Saiu de onde? Oh, meu Deus! Do porta-voz saiu para todos e começou a sair muitas, mas muitas matérias. 2026 é o ano do desespero. Os fãs de Meghan não entendem. Isso é um modo operandi de Meghan e Harry. Vamos encher de notícias, boas ou ruins. A gente precisa manter a relevância. A viagem de Harry é apenas uma chantagem, como eu disse, usando crianças e a ideia de que eu estou voltando porque meu pai vai me receber, vai pagar e várias notícias. Porque o William está furioso, Kate está furiosa e assim vai. Um monte de matérias. Quem vai receber, qual é a parte da família, quem Harry quer, vai na Diana, vai nisso, vai tudo isso e a gente está vendo só notícias e notícias. E muito debate. E é nesses debates que existe uma clara evidência que Meghan não é bem-vinda e nem o Harry. Existem vários comentários. Não queremos pagar. Pode ser, né? Este órgão que sinalizou no final do ano para o Harry que seria revisto, a responsável estaria olhando com carinho, com amor, que ele mandou uma carta para ela, tá? Tenha decidido. A opinião pública, o momento não tá para peixe. O primeiro-ministro desistiu, tá tudo muito complicado, muito gasto. Por quê? Quando a gente fala dessa segurança, a gente não tá falando de homens apenas uniformizados. Eles estão em bichos, tá? Como, Edu? Então, como eu disse, realeza, o alto esquadrão, e você tem os VIPs, tá? E aí eles avisam, o Harry já tinha, porque Harry, de certa forma, é considerado... Ele entra na justiça novamente no ano passado, quando ele perde, depois ele vai chorar lá na entrevista, dizendo que o rei estava atrapalhando. Ele entra querendo se encaixar como VIP, e não como realeza, para você ver o desespero, porque gasta muito. E as informações de gastos da vida, né, dos dois estarem rebaixando financeiramente, conta muito a segurança. E aí você vem a ideia do Harry preocupado com a família, privacidade, etc. Mas a gente observa que as viagens que eles estão fazendo são repletos de jornalistas, paparazzi. Então, aqui tá tudo bem, né? A invasão de privacidade. Então, foi revista, tá sendo revisto, só que não existe uma resposta. Porque o Harry quer voltar para o Reino Unido. O Harry precisa voltar para o Reino Unido. E essa viagem é um teste de popularidade que já está sendo reprovado. Então ele está vendo os debates acalorados, ele está vendo os comentários. Gente, é algo realmente que ele vai ter muito trabalho. Muito. Além da família real, que ele provocou um caos, tudo bem, a família real não sei o quê, mas o que Harry fez foi algo que não dá para você simplesmente voltar. É algo muito gradativo e não estamos falando nem a volta para os serviços reais, que isso não vai acontecer. Você não vai ver Harry e Meghan
fazendo serviços para a coroa. Acabou. A própria rainha chegou e falou: olha, não vai rolar. Acabou. Não tem um pé lá e outro pé cá. A rainha falou. Foi com a rainha também que essa segurança acabou. Porque ele vai para o Canadá, no Canadá ele observa, ele fala na Netflix que não acredita, ele alfineta a família real, ele deixa a família real como responsável pela retirada da segurança dele, dos filhos e da Meghan, deixando eles sem nada, mas não faz cabimento a segurança que funciona especificamente ali no território, né, e também para algumas viagens, para ficar trabalhando para Harry e Meghan nos Estados Unidos ou no Canadá, que era um país, né, onde a rainha era monarca, chefe de estado. Vocês entenderam? Esta é a briga, porque vem ó, desde 2021, 22 e leva não, e é muito gasto. O que Harry gastou com o advogado, acho que ele está assim, doido. E como também a Meghan, sua marca Iserver, está devendo, vou fazer esse vídeo ainda, parece que os dois estão desesperados. E parece ainda mais que essa viagem foi realmente os RPs, relações públicas do casal, vai ter mais demissão. Ou pelo menos é uma montanha russa trabalhar com esses dois. Porque se sexta-feira se confirma, faz ou mostra que eles estão mandando recado para o órgão de segurança dizendo: olha, nós vamos, se virem. Eles não receberam nenhuma mensagem, segundo o porta-voz. Então dá a entender que Harry e Meghan querem pressionar porque eles querem estar lá para fazer os deveres, porque o que o porta-voz fala? Olha, a residência está tudo ok, mas existe locomoção, existe isso, não é só o lugar. Então eles colocam também as suas dinâmicas, porque existe o evento, existem ações de caridades que eles querem estar, e existe também a grande teoria que nós já falamos aqui, que existe um projeto de uma série que pode envolver o nome de Diana, já que existe uma visita. 2 dias que eu falei aí estão fechados para a casa onde Diana viveu e onde ela está enterrada. Então, levariam os filhos e etc. Então, na verdade, não existe nenhuma vontade de apresentar para os pais, de apresentar para o vovô Charles. Não existe nenhuma possibilidade de encontro com William. Na verdade, não existe nada de importante nessa viagem. O Harry percebeu que ninguém está ligando para ele e que nem o setor de segurança está ligando para ele. O que ele está fazendo agora é um movimento de vir, trazer o porta-voz para a segurança falar: podem vir, gente, a gente vai deixar. Porque até dias atrás o rei Charles estaria pagando. E não. E o rei Charles só deu assim um quarto lá do palácio, porque tá grande, ninguém tá usando mais lá, nem ele tá morando lá, então fica por lá mesmo, Harry. Não enche minha paciência, não. Se tiver como, eu vou lá dar um passeio com os meus filhos. Eu vou lá dar um passeio e dou umas olhadinhas no meu neto. Então, tudo que eles colocaram na mídia está sendo despregado. E agora fica muito mais fácil falar: olha, o Harry está revendo. Olha, o Harry está fazendo de tudo para que isso aconteça. E como eu disse, não é só policial, né, fardado, existe o segurança que usa o terno, você tem a parte de motos, de logística, você tem um esquadrão antibombas, você tem um setor de inteligência antiterrorista, eles vão estudar qual é o risco, qual a avaliação, qual o impacto. Você tem assessores trabalhando somente para a visita e essa segurança que ele quer novamente. Então fica muito notório o objetivo. Eu quero essa segurança de volta. E quando ele vê que nada mudou, que nem vai mudar, ele vai pro tudo ou nada. Entenderam? Então o objetivo da viagem do Harry e da Meghan é atrair holofotes, atrair a chancela, uma foto com a realeza, que eu acho que também é uma invenção, mas realmente o objetivo maior é a segurança. E agora fica aquela nossa visão. Será mesmo que Meghan e os filhos já iriam? Porque eu falei em vídeos. Gente, chega no dia, não vai ninguém. Porque o porta-voz fala: tá tudo certo com o Harry. Ele ainda dá opções, do tipo: pode ser que os filhos do Harry vão depois, já que eles estão na Europa, ficam um dia só e faça aquele bate-volta. E que eles não tinham aceitado ainda a casa, o convite do rei Charles. Então a história começa a virar uma grande chacota.
E aí você começa a observar como a credibilidade que não existe do príncipe Harry e de Meghan é zero, como eu disse. Então é uma grande confusão. E se caso Meghan e Harry não forem, vai ser: esses filhos não existem. Olha, coitadinhos, o rei Charles poderia ter intervido, né? Mas não, eles não querem. Eles querem mostrar para o mundo que eles são rejeitados. Eles têm planos. Esse é a crítica máxima do Harry e da Meghan. Então essa viagem parece que é o Titanic afundando. É um caos. Pode ser que os dois... Eu acredito que os dois vão aparecer. Mas com esse aparato que eles querem ficar 5 dias, depois vamos reduzir. Gente, é um circo armado. É um grande circo, tá? Para movimentar o tabuleiro de xadrez, para continuar esse caos, a cultura do caos, para trazer mais informações. Vamos colocar notícias e depois a gente vai desmentir. A gente fala que não tem segurança, a gente fala que não dá certo, a gente inventa um piriri, vai surgir de tudo, mas é isso. Então eu expliquei, esse órgão é muito caro, a segurança é muito cara, os contribuintes pagam, não existe um valor específico, que é segredo de Estado, tá? Eu vi algumas pessoas escrevendo, não, o que realmente essa guarda também é um serviço armado, eles andam armados para proteção, né? A segurança privada não usa. Então existe uma diferença, existe todo um aparato que custa quase 100 milhões para proteger. E nem todos da família real, como a princesa Anne, tem 24 horas, como o Harry quer, porque o palácio é assim, o palácio é assado. Ele começa então a cercar e colocar os contras só agora, na véspera praticamente da viagem. E a gente vai observando toda essa movimentação. Deu para entender? Então, essa segurança, por que ele quer essa segurança? Porque existe muito valor, ele não quer desembolsar mais porque a situação tá feia e ele precisa aliviar as contas. Essa é a verdade. Não tem nada a ver com o vovô e nem com ninguém. E aí, gente, existe aquela coisa, né? Desconfiar dessas pessoas sempre é bom. E você aí pedindo, ai, perdoe, etc. Vamos aguardar, ver se essa viagem vai acontecer, mas começou então o chororô do lado de lá para ver se cola, se vai ganhar segurança ou não. É tudo ou nada. É isso. O que vocês acham? Comente aí. Hashtag confusão. Pronto. Me sigam. @edu_coutinho com 2 T. Te espero lá. Fui!